Bom pessoal, estamos aqui gravando mais uma aula para vocês. Na aula de hoje o assunto sobre triângulos. Então, para se trabalhar com triângulos, nós vamos trabalhar hoje com os ângulos internos de um triângulo. Eu gostaria de revisar um assunto da semana passada, que diz o seguinte: condição de existência de um triângulo quanto ao tamanho de seus lados. Só irá existir um triângulo se, somente se, os seus lados obedecerem às seguintes regras. Um de seus lados deve ser maior que o valor absoluto, módulo, da diferença dos outros dois lados, e menor que a soma dos outros dois lados. Veja o resumo da regra abaixo. Então observe um triângulo aí que nós temos as medidas 30, 20 e 16. Então eu implico dizer de uma forma mais simples que você deve adotar um critério. Você deve adotar aqui o lado maior, que mede 30, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Isso é o que está explicando aí nessa forma. Então, um exemplo, se eu tiver ali, eu tenho 16 mais 20, vai dar 36. É maior que o lado maior, que é 30? Sim. Então, nessa situação, existe sim um triângulo, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, através de lápis e uma régua, como é que um triângulo existe e quando ele não existe. Bom pessoal, vou provar para vocês aqui, como explicou ali, acabei de falar com vocês, sobre a condição de existência de um triângulo sobre o tamanho dos lados. Eu vou montar com vocês aqui para mostrar na prática como é que funciona aquela teoria. Então veja só, eu vou pegar esses três lápis e vou querer montar um triângulo. Como eu disse a vocês, o lado maior, vamos supor que esse lápis aqui é amarelo, ele tem que ser menor que a soma dos dois lados menores. Então, vou somar os dois lados menores, ó. Ele ficou maior que o lápis amarelo? Ficou. Se ele ficou, então logo isso implica dizer que eu posso pegar esses lápis e formar um triângulo, ó. Qualquer posição que eu coloque aqui, ó, observa que ele montou um triângulo. Desculpa, aqui ficou um pouquinho para trás aqui, certo? Montou um triângulo. Agora eu vou pegar o seguinte, eu vou tirar esse amarelo e vou pegar essa régua. Vai substituir por um lápis. E como eu disse a vocês, o lado maior, ele tem que ser menor que a soma dos dois menores. Só que observa aqui, ó, quando eu somar esses dois lápis aqui, ó, ele vai ficar menor do que o lado maior. Então, nessa situação aqui, é impossível eu montar um triângulo. Porque quando eu botar aqui os lápis, ó, vai ficar faltando espaço para montar o triângulo, certo? Então, implica dizer, lembrando a vocês que o lado maior, ó, quando eu peguei aqui, ó, o lado maior tem que ser menor que a soma dos dois lados menores. Que aí foi o que eu fiz aqui, ó, com o lápis e o lápis amarelo. Porque aí quando eu coloco ele aqui no triângulo, ó, eu consigo montar um triângulo. Ok? Então vou mostrar aqui alguns exemplos aqui para que vocês possam me dizer se pode ou não acontecer a formação de um triângulo. Depois das informações obtidas aqui no exemplo anterior, feito com os lápis e com a régua, eu pergunto a vocês, e aí, nessa situação, existiria ou não existiria um triângulo? Então nós temos os tamanhos 4, 2 e 3. Lembrando a vocês, como eu disse anteriormente, o lado maior, 4, certo? Tira ele, pega os dois lados menores e soma. 2 mais 3, 5. É maior que 4? É sim. Então, se é maior, com esses três palitos aí, é possível sim formar um triângulo. Ok? Passando adiante agora, nós vamos trabalhar agora com os ângulos internos de um triângulo. As medidas dos ângulos internos de um triângulo. Em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180. Os triângulos possuem uma propriedade particular muito interessante relativa à soma de seus ângulos internos. Essa propriedade garante que, em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus três ângulos internos é igual a 180 graus. Então, independente do triângulo que você tenha, se você pegar a soma de seus três ângulos internos, ele vai dar 180 graus. Vou mostrar para vocês aqui agora, num exemplo bem simples, feito com um triângulo de papel, ok? Os internos de um triângulo, a soma dos três ângulos internos de um triângulo formam um ângulo de 180 graus,
Eu vou colocar para vocês aqui, ó, esse triângulo. Tá feitinho aí, montado para vocês, ok? Eu vou soltar ele e vou mostrar, juntando os ângulos dele, que vai formar um ângulo reto, um ângulo raso que diga, que mede 180 graus. Então eu vou juntar aqui, ó, pegando aqui, ó, o ângulo. Vou juntar aqui, ó, peguei esse, tô colocando aqui, ó, junto com esse daqui, junto com esse outro aqui, ó. Tá vendo? Então observe, ó, que ficou praticamente, a pintura do ângulo não está correta ali porque eu pintei separado, mas observa, ó, que ele juntou, formou aqui a régua prova para vocês, ó. Isso aqui são só que o papel não fica colado no chão, mas aqui, ó, mostra a vocês que eu formei um ângulo de 180 graus. Então aí tá a prova. Vocês podem fazer em casa. Pega um papel, desenha um triângulo, recorta ele, pega os ângulos internos e junta, que qualquer formato que seja o triângulo, ele vai formar um ângulo de 180 graus, ok? Vamos agora para os exemplos. Com base na explicação que eu acabei de passar aqui para vocês, então, sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Então, vou passar alguns exemplos aqui para vocês, e nesses exemplos nós temos o seguinte. Observe esse primeiro triângulo aqui. Se eu tenho esse ângulo valendo 80 graus e esse outro ângulo valendo 70 graus, eu pergunto a vocês, teria como eu descobrir o valor de x ou do ângulo que representa o x aqui? Fácil demais de fazer. Eu sei que 80 mais 70 vai dar um total de 150. Para chegar a 180 está faltando só 30 graus. Logo, implica dizer que esse ângulo aqui mede 30 graus. Olha outro exemplo que eu tenho aqui para vocês. No triângulo aqui que está no meio aqui dos exemplos, nós temos outra situação parecida. Observa aqui, ó. Um ângulo aqui mede 70. Esse outro ângulo aqui mede 40. Então, para chegar em 180, 70 mais 40, 110. 110 para 180, fica faltando então 70 graus. Então agora nós descobrimos esse. Temos um terceiro exemplo. Agora esse terceiro exemplo, ele é um pouquinho mais complexo, certo? Porque eu tenho aqui, ó, eu queria descobrir o valor desses três ângulos. Só que infelizmente aqui não tem o valor desse ângulo aqui também não. Certo? E eu sei que a soma desses três aqui tem que dar 180. Mas de imediato, se você observar aqui, ó, eu tenho essa reta aqui e ele já deu um ângulo externo, que é um ângulo de 110 graus. Lembrando a vocês que uma reta relembra o quê? Um ângulo de 180 graus, como eu acabei de mostrar no exemplo anterior, quando eu fiz com os papéis com o triângulo. Então aqui eu sei que se aqui mede 110, quanto falta para 180? 70 graus. Então aqui eu acabei de descobrir o valor desse ângulo. A soma desses dois aqui, ó, forma uma reta, tem que dar 180. E eu sei que eu não sei quanto vale esse, nem quanto vale esse. Mas eu sei que a soma desses três aqui agora dá 180 graus. Então o aluno vai fazer o seguinte, ó, x, que é esse ângulo, mais esse outro aqui, ó, x mais 10 mais 70. Isso tudo aqui tem que valer 180 graus. Então, feito isso, ó, equação do primeiro grau. Isola tudo que tem x no primeiro membro. Só vou ter aqui, ó, x mais x, certo? Coloca o sinal de igual. O que é que vem depois? 180 repete. E aí eu vou botar, ó, o 10 vai passar para o outro lado, menos 10. 70 vai passar para o outro lado, menos 70. Então eu vou ter x mais x, 2x, igual a 180 menos 10, 170. 170 menos 70 vai ficar só 100, certo? Fazendo aqui ao lado para não ficar muito abaixo. Então eu vou ter agora só x vai ser igual 100 dividido por 2. Então x vai dar igual a 50. Achei o valor de x.
Isso implica dizer que todos esse ângulo aqui vale 50 e esse vale 50? Não. Então agora eu sei que x vale 50, esse ângulo aqui vale 50 graus. E esse ângulo aqui, ó, que é x mais 10, então vai ser 50 mais 10, então esse ângulo aqui vai valer 60 graus. Somando aqui, ó, 50 com 70, 120. 120 com 60, 180 graus. Então isso implica dizer realmente que a conta está correta. Vou passar mais exemplos para vocês aqui ficarem mais por dentro desse assunto. Bom, pessoal, outro exemplo aqui para vocês. Então veja só. Aqui, ó, eu sei que aqui essa é fácil. Aqui vale x. Aqui vale 35. E esse símbolo aqui, ó, para quem não conhece, toda vez que aparecer esse símbolo aqui, isso implica dizer que essa abertura aqui mede 90 graus. Então eu tenho aqui, ó, 90 mais 35 vai dar o quê? 125. Para 180 fica faltando 55. Então aqui eu já sei que o x automaticamente vale 55 graus. Alguma dúvida sobre esse assunto? Espero que não. Mas aqui eu passei o último exemplo aí. Não sei se dá para vocês visualizarem bem aí na imagem, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu tenho essa abertura aqui que vale 2x mais 20. Aqui vale 4x mais 40. E aqui vale 6x mais 60. Gostaria de saber quanto mede cada ângulo desse. Só que aí ele está todo cheio de expressões. Então, como eu disse a vocês, a soma desses três lados aqui, ele tem que medir 180 graus. Então, o que é que o aluno tem que fazer? Eu vou fazer aqui perto desse aqui, porque é um exemplo um pouco comprido. 2x mais 20, peguei o primeiro lado aqui, ok? Mais 4x mais 40, esse lado aqui, mais 6x mais 60. Isso tudo aqui que foi esse lado, isso tudo aqui tem que ser igual a 180, ok? Fazendo isso, o que é que o aluno tem que fazer? Ele tem que isolar o x no primeiro membro. O que é o primeiro membro? Lembrando, é tudo ficar antes do sinal de igual. Como eu tenho aqui, ó, 2x, 4x e 6x estão todos antes do sinal de igual, só vai repetir, né? 2x mais 4x mais 6x, certo? 6x. Como não tem mais x, coloco o sinal de igual. Do outro lado eu coloco 180 graus. Ok? Agora eu vou ter que passar para o outro lado. 20 graus vai passar para o outro lado, menos 20. 40 graus vai passar para o outro lado, menos 40. 60 graus vai passar para o outro lado, menos 60. Feito isso aqui eu vou ter, ó, 2x mais 4x, 6x. 6x mais 6x vai dar um total de 12x. Igual 180 menos 20, 160. 160 menos 40, 120. 120 menos 60 vai dar um total de 60. Só x vai ser igual a 60 dividido por 12. Aqui ao lado, ó, x vai ser igual a 5. Então preste atenção no seguinte. X aqui deu 5. Agora eu vou ter que calcular quanto mede cada lado desse. Como aqui eu tenho, ó, 2x e x vale 5, então eu tenho 2 vezes 5 mais 20. 2 vezes 5, 10. 10 mais 20. Então aqui vai ser igual a 30 graus. Então já achei esse lado de cálculo. Ok? Esse outro aqui, ó. 4x, 4 vezes 5 mais 40. 4 vezes 5, 20. 20 mais 40, 60. Então esse aqui, ó, 60 graus. E esse aqui, ó, 6 vezes 5, que é 6 vezes x, que é 6x, mais 60. 6 vezes 5, 30. 30 mais 60 vai dar um total de 90 graus. Então aqui, então, ó, 90 graus. Diferente aqui, presta atenção, que foi um exemplo tirado da internet, né?
que teoricamente essa medida aqui não seria 90 graus, porque a medida de 90 graus é uma medida feita essa figura aqui, ó, que representa um L. Mas nessa questão está simbolizando aqui que isso aqui vale 90 graus de acordo com as informações que nós temos dentro desses triângulos, ok? Então espero que tenham gostado, espero que a explicação tenha ficado clara, certo? Então desejo a todos aí uma boa aula, uma boa explanação aí, uma boa sorte. Qualquer dúvida sobre também equações aqui que a gente trabalhou, no canal aqui que eu vou deixar aqui no final do vídeo, tem algumas aulas de equação de primeiro grau se você quiser tirar uma dúvida, tá ok? E muitos outros vídeos também de matemática. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.